Sabes o que é que me assusta mais? É que há pais que acham normal as crianças ouvirem músicas sobre pôr a mãozinha na parede e pedir com maldade, enquanto fazem a coreografia no TikTok. Estamos a sexualizar as crianças, a substituir os pais por ideologias e a chamar isto tudo de educação. Se achas que eu estou a exagerar, fica aí, porque vais ver com os teus olhos e depois diz-me se ainda consegues continuar a fingir que está tudo bem. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas, a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Não sou moralista, mas tenho olhos na cara. E hoje vamos ver juntos alguns vídeos que provam onde está tudo a correr mal. Do absurdo das aulas de educação sexual, dos desenhos explícitos e, claro, da cultura e das músicas que estão a transformar as nossas crianças em mini-adultos. Há muita coisa que precisa ser dita. E eu digo sem medo. Lembram-se desta enfermeira nesta escola em Leiria a falar sobre conteúdos pornográficos com estudantes? Compramos e colocamos em cima da vagina e promovemos o sexo oral. Só que às vezes isso é um bocadinho dispendioso. Então como é que nós podemos fazer? Com um preservativo, ok? Nós cortamos as duas extremidades do preservativo. Ou, por exemplo, das imagens de cines da exposição que tinha conteúdos claramente impróprios para estarem numa biblioteca de uma escola. Pois bem, isto só mostra que a direita, que tem uma maioria histórica na Assembleia da República, não soube organizar e não soube garantir que tínhamos que combater a ideologia de género e a promiscuidade nas escolas portuguesas. Isto quer dizer que se calhar temos que mudar alguma coisa, se calhar A Rita Matias denunciou alguns casos importantes. Estamos a falar de imagens explícitas numa biblioteca e de um discurso sobre sexo oral com crianças. Eu nem sou fã da forma como o Chega diz as coisas. O Jason Redwood disse: meu Deus, quem é pai e mãe nunca jamais deixaria um filho ouvir e ver estas coisas. Exatamente. Isto não é sobre inclusão, muito menos é o que os pais querem. É sobre substituição parental. Ou melhor, é sobre a terceirização daquele que é o papel do pai e da mãe. Porque quando a escola começa a ensinar algo além do básico, antes da hora, está a roubar o papel dos pais. E sim, isso é perigoso. Há uma diferença entre ensinar respeito e ensinar mais confusão. Olhem isto. Ou isto. Oh my god. Oh my god. Do you see this? I don't know. Oh wow. É por isto que a identidade é tão importante. This golden. Eu vi estes vídeos e pensei, se isto fosse uma paródia, ainda vá, mas isto está a acontecer de verdade. Gente adulta a parar o trânsito porque se identifica com uma tartaruga ou acha que é uma cobra. E embora isto seja na América, nós não podemos deixar que as coisas comecem a caminhar nesse sentido. E isto digo-vos uma coisa. O que acontece normalmente lá fora chega aqui a Portugal mais tarde porque nós somos um país com um retrocesso civilizacional. Ou com um atraso civilizacional, como quiserem colocar em cima da mesa. E isto vai começar a piorar. Eu já ouvi alguns comentadores a dizerem não é um grande problema agora em Portugal. Não é agora. Oh Gonçalo, eu sei que estavas a falar de outra coisa, mas tens toda a razão. As coisas primeiro começam a acontecer lá fora e depois vêm para aqui. Então parem de dizer que não é a mesma coisa, porque vai chegar aqui. Querem explorar a vossa identidade? Explorem à vontade, mas deixem as crianças de fora. Elas não precisam que lhes digam que se pode identificar com uma tartaruga aos 5 anos de idade. Empatia não é dizer sim a tudo, é ensinar limites com carinho. Sem isso, estamos a criar uma geração de miúdos que confunde a realidade com roleplay. A educação sexual é necessária. Ponto. Mas vamos lá deixar uma coisa clara. Necessária não é sinónimo de sexualização precoce. Tudo tem o seu tempo. Querem falar de métodos contraceptivos? Perfeito. Mas falem a sério. Expliquem como funcionam os efeitos colaterais, os impactos negativos nas mulheres, os riscos e o significado de estar a usá-los mal. E que tal explicar que colocar uma miúda de 15 anos num ciclo hormonal artificial, sem lhe explicar realmente o que está a acontecer, é brincar com o fogo? Não se trata de proibir.
Trata-se de informar com responsabilidade. Querem falar em aborto? Sim, é legal. Mas que se diga também que não é uma decisão leve. Há mulheres que sofrem traumas profundos, depressões, que ficam marcadas para o resto da vida, mesmo tendo a convicção de que tomaram a decisão certa. Ignorar isso é completamente desumano. O aborto tem que parar de ser vendido como um método contraceptivo. E querem saber o que ninguém diz? Adiar a maternidade para depois dos 35 pode trazer problemas sérios. Menor fertilidade, maiores riscos durante a gravidez e, claro, é mais difícil engravidar naturalmente aos 35. Ser conservador não é ser contra tudo, é querer que os assuntos sérios sejam debatidos com seriedade. Eu quero os jovens do meu país bem informados, mas sem romantizar comportamentos que os vão afetar para a vida inteira. Porque a verdade é que se a educação sexual realmente funcionasse, não se esgotava a pílula do dia seguinte em todas as semanas académicas. E depois perguntam-se porque é que temos jovens com crises existenciais, com ansiedades crónicas e com zero estrutura emocional. Epá, sei lá, talvez porque estão a lidar com coisas de adultos aos 12 anos? A Vera Amorim disse: em casa os pais podem dar o seu melhor, mas a escola não facilita. Tens razão, já não é preciso ligar a televisão para ver promiscuidade ou ideologia política, é só os miúdos entrarem na escola. Eu vou dizer isto só uma vez. A rádio comercial não é rádio para crianças e não pode estar a tocar no ATL, nem nos intervalos, nem na creche, nem na escola primária. E assim, não me venham com o ai, é o que está na moda. Porque se dependesse da moda, as crianças aprendiam a dançar reggaeton com uma mão na parede e outra no joelho, antes de saberem conjugar verbos no presente do indicativo. Corpo suado, luz azul, embância. Vocês acham que isto quer dizer o quê? E quem é que escolhe isto? Muitas vezes são as auxiliares, que em vez de estarem preocupadas em proteger a inocência das crianças, estão ocupadas a fazer TikToks. Vamos ser honestos, já há auxiliares a fazer sim o papel das educadoras, sem informação nenhuma. E isto devia ser um escândalo. Mas sabe o que é ainda mais grave? É que há pais a compactuar com isto. Porque há uma diferença entre deixar o miúdo ouvir a Anitta em casa e deixar isso entrar dentro das nossas escolas. A escola não é uma balada infantil, é um espaço de formação. E formação começa pelos exemplos. Ah, mas eles não percebem a letra. Desculpa lá. Mas eles também não percebem matemática e tu vais lá e ensinas. Então porquê é que aqui pode ser deixa andar? Os valores morais não se ensinam só com palavras, ensinam-se com o que tu permites. E se estás a permitir que a infância deles seja invadida por pornografia e um twerking diário, depois não me venhas dizer que a adolescência está a ser bué da complicada. Olhem aqui. Eu te deixo forte. Único maldade. Não gosto que cantes estas músicas. Mas eu adoro. Tu não mandas em. Eu vou ser muito clara aqui. Eu não estou a tentar criticar o pai. O problema é porque raio uma miúda de 8 ou 9 anos sabe a letra e a coreografia de uma música com insinuações sexuais. Eu juro que eu me passo quando eu vejo as crianças a fazer estas coisas. Não é uma paródia. Isto não está infantilizado para as crianças. É exatamente o mesmo tipo de movimentos que se vê em videoclipes explícitos. Sim, eu já sei o que é que algumas pessoas vão dizer. O Pimba também não é música para criança. Eu concordo. Mas há uma diferença clara entre o trocadilho do Pimba e as mensagens explícitas de hoje em dia. Uma coisa é tu cantares tira o carro, põe o carro com uma cara de palhaçada. Outra é põe a mãozinha na parede e poc-poc com o mesmo rebolar, com o mesmo olhar que fazem no TikTok. Mas até o Pimba tem metáforas. Tem trocadilhos. Não é uma criança a repetir toma poc com sons de prazeres noturnos. A Filipa Jesus disse: quem está a criticar por ela saber esta música esquece-se que ainda na infância sabia a letra de cor da roleta russa do Valete e entre outras. Só se fosses tu, Filipa, porque eu acho que eu e a maioria das pessoas descobrimos essas músicas com 13 ou 14 anos. Vocês estão mesmo a tentar comparar a mensagem do Valete com o Poc Poc? Vamos recordar esta música, ok? Comprar o positivo agora no céu. Vai lá, tira. Não, deixa disso. Vamos acabar isto. Não vou fazer isso, não tem sentido. Estou cheio de vontade. Não. Vocês esqueceram-se que isto é o oposto de deseducar? Ele estava literalmente a tentar influenciar a garotagem de forma positiva. Mas atenção, isto também não é para miúdas de 8 anos. Mas se tu como adulto te recusas a fazer este filtro, então o problema não é a música, o problema és tu. Porque defender liberdade de expressão para crianças que ainda nem sabem escrever o próprio nome é uma inversão de valores brutal. Ai, ai, vou ficar sensacional. É um biquíni pequenino às bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do liceu.
cresci a ouvir funk, cresci a ouvir trap, ok, mas eu cresci a ouvir isto. Também eu, Juliana. Fogo, adormecia com a minha avó a cantar músicas como Uma Gaivota Voava ou a Cinderela do Carlos Paião. E sabem que mais? Fiquei adulta na mesma. Não fiquei burra, muito menos traumatizada, e hoje em dia são músicas que têm um lugar muito especial no meu coração. A verdade é que crescer a ouvir funk ou reggaeton não é um problema. O problema é quando isso se torna normal para crianças que não sabem o que é uma metáfora. E a tua liberdade como pai ou mãe está justamente aí. Escolher o que entra nos ouvidos do teu filho. E se não és tu que estás a escolher, alguém está a escolher por ti. Mas não se enganem, há pais a escolher o lado errado. Que eu te deixo forte, pede com maldade, toma poque, pó. Pois é. E depois perguntam onde é que as crianças aprendem este tipo de comportamentos. Aqui? Em casa? Ao lado da mãe? Não é a escola, não é a internet, é a própria progenitora a fazer um tutorial e a gravar para pôr no TikTok. Mas olhem com atenção, este vídeo foi salvo 13 vezes. 13 pessoas viram este momento em que uma criança dançava de forma sensual como uma mulher adulta e pensaram: eu quero guardar isto para ver mais tarde. Desculpa, rever o quê exatamente? Eu juro, eu quero saber quem são as pessoas que precisam de rever este vídeo. Comentar eu percebo, é engraçado, é fofinho, mas para que é que estás a guardar o vídeo para ver mais tarde? Pois ainda há quem tenha a coragem de dizer que o que as crianças gostam no funk é a batida forte. Eu tenho a solução para vocês, olhem aqui. Pula, pula, sai do chão, congela. Dança o funk do patinho. Pronto, se tu queres uma batida, toca o funk do patinho. Porque sim, dá para divertir uma criança sem apelar à sexualidade. Dá para ter a coreografia, a animação e até a mesma vibe do TikTok, sem transformar uma miúda de 6 anos numa bailarina noturna. Se vocês não querem o funk do patinho, vocês não querem Carlos Paião, vocês não querem o biquíni às bolinhas amarelas, epá, ensinem-lhe um hino do vosso clube. Geração em geração, é a obrigação de todo e qualquer leão crescer e aos putos ensinar esta forma de viver e ao mundo gritar Portinho até. Parabéns a estes pais, porque que coisinha fofa. Vocês vão moldar a infância dos vossos filhos, por isso façam-no com valores. Podia ser o hino do Benfica, ou do Porto, ou até uma marcha popular. Mas é algo que liga à sua história e aos seus valores, não ao algoritmo do TikTok. E se vocês ainda não estão convencidos, olhem este exemplo. Eliminei a música funk de cá de casa e foi isto que notei na minha filha. O resultado? Mais calma. Deixou de pedir determinadas músicas, voltou a dançar de forma infantil, menos birras, confusão emocional eliminada. Pode ter sido coincidência, pode, mas cá em casa senti a diferença. E às vezes o que parece só uma música está a ter um impacto que nem notamos. Pode ter sido coincidência, até pode. Mas quando uma mãe te diz isto sem raiva, sem moralismos, só observação, é porque efetivamente alguma coisa mudou. Não sou contra música nenhuma e não é que de vez em quando se ouça funk, mas percebi que certos estímulos mexem mesmo com o comportamento e não irei usar mais. Aqui a mãe Luísa, ela não está a dizer que o funk é a pior coisa que alguma vez existiu, nem a proibir que os filhos ouçam música com estes ritmos. Ela percebeu uma coisa simples: certos estímulos afetam o comportamento das crianças. Não é só entretenimento, é construção de identidade e tu estás a deixar o TikTok construir por ti. Se uma música muda o comportamento do teu filho, então se calhar já chega da desculpa que é só uma música. A Larissa disse: nossa, que óbvio, quem em sã consciência coloca funk para uma criança escutar? Por Deus, é cada uma que isto toca no mínimo em 50% das casas portuguesas. E pior, não vamos fingir que não toca dentro das escolas, porque é exatamente aí que está o problema. Quando o que devia ser exceção vira regra e ninguém quer assumir a responsabilidade. Desculpem lá, mas a sério, de tudo o que podíamos ter pego da cultura brasileira, nós escolhemos o funk. Nem a música da Elis Regina, nem a riqueza cultural do Nordeste, nem o cinema brasileiro, nem a força do carnaval tradicional. Vamos logo buscar as músicas com letras como Senta no meu colinho. Multiculturalismo pode ser lindo, mas importar o lixo não é progresso. É falta de bom senso. E antes que alguém venha gritar xenofobia, deixem pôr os pontos nos is. Eu sou casada com um brasileiro. Tive um casamento misto. E sim, nós somos de culturas diferentes. O Brasil tem músicas lindas, tem muita arte, muita alma. E até existe funk
com letras bonitas. Mas são esses que estão a passar na escola das nossas crianças? É claro que não. E se queres perceber até onde este funk não faz mal a ninguém, deixa-me explicar-te o que é que está a acontecer com o rapper Oruan no Brasil. Ele canta sobre armas, sobre a vida de crime, sobre ser o chefe. E porquê é que isto importa para Portugal? Porque esse tipo de música já está a ser consumida aqui, pelos nossos adolescentes, em concertos, no TikTok, em vídeos que eles depois repetem sem fazer a mínima ideia do que é que estão a falar. Olhem só, fala que a tropa é comando vermelho. Se piar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado, os menor descontrolado. Se os cana brotar, a bala vai comer. Eu vou tentar traduzir isto para o que seria o equivalente no português, que seria algo como: diz que somos todos membros deste gangue, e se te pões com tretas aqui no nosso bairro, vais levar porrada para ficar escaladinho. Aqui estamos todos prontos a matar. Se a polícia se quer aparecer aqui, vamos tentar matá-los todos. Bonito, não é? É o que os miúdos aqui em Portugal querem cantar. Para quem não sabe, ele é filho do chefe da facção criminosa mais perigosa do Brasil, que já se instalou aqui em Portugal. Oruan representa tudo de mais deprimente que tem hoje no Brasil. Inclusive, faz parte da pior geração de todos os tempos. Sim, estamos a falar do mesmo que o André Ventura, que muita gente disse que não fazia mal a ninguém. E isto não é sobre partidarismos, isto é bom senso. Multiculturalismo a sério é como o tempero. Nós ainda hoje usamos as especiarias que trouxemos da Índia, mas elas ficam incríveis com carne de vaca. Se calhar está na hora de Portugal fazer aquilo que sempre soube fazer: escolher o melhor em cada cultura. Porque multiculturalismo a sério não é aceitar tudo, é saber o que é que fica à porta. A verdade é simples. Estamos a permitir que a infância se perca, que as crianças sejam educadas pelos ecrãs e pelas pessoas que fazem mais barulho, não por quem quer educar. E se ninguém quer dizer isto em voz alta, eu digo. Porque se calhar já não é só uma questão de estilo de vida, é uma questão de identidade. Ou educas o teu filho, ou o TikTok educa por ti. E spoiler, o TikTok não tem boas intenções. Se este vídeo te fez pensar, partilha. Mas se te deixou desconfortável, partilha ainda mais. Comenta-me o que é que estás a ver à tua volta. Estamos a proteger as nossas crianças? Ou estamos a empurrá-las para um abismo? E claro, subscreve o canal, deixa aquele like maroto. E já me segue nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que seja à bruta.